Bom dia a todos. Então, meus agradecimentos aqui. Agora, gente, a aula do Paulo é assim, vocês vão ficar maravilhados. Então, era melhor que tivesse tido a aula do Paulo primeiro, depois a minha. Né? Porque... A gente sai flutuando das aulas do Paulo. O Paulo Sai. Sem desmerecer a Débora, tá? Sem desmerecer. A Débora é incrível. A Débora é incrível, mas o Paulo ele pega um outro ângulo. Ele vai falar para vocês assim, do luxo, né? Do glamour e tal. Vão esquecer a minha aula já. Inclusive, eu fiquei completamente vermelho aqui. Está combinando com o vestido atrás aí da Jane Berman. Mas o Paulo é de casa. Fui eu que apresentei o Paulo, fui eu que trouxe o Paulo para o mundo jurídico. Então, tá mais do que em casa, né, Paulo? Estamos juntos. Com certeza. Então, Paulo, justamente, eu pensei no Paulo depois da Débora, porque eles fazem uma complementação, eu acho, que das aulas deles, né? A Débora ela apresenta esse aspecto jurídico desse jeito interessante também. Eu gosto muito de aprender com casos, né? E o Paulo ele dá também para a gente essa pegada mais artística, mais econômica também. O Paulo ele dá muita aula num curso online, numa escola online chamada Gesto Cultural, com 2 T's. E ele está sempre fazendo cursos assim de história da moda, a moda nos anos 50. Agora eu acho que vai ter alguma coisa de barroco também. Ele também dá aula de arte, entende muito do assunto. Eu estou morrendo de pena que eu não estou conseguindo assistir teus cursos, Paulo. Eu acho que o último que eu fiz foi aquele do Orosco da Frida Kahlo. Mas assim, sempre que eu posso, que eu tenho um tempo, eu tento participar também, porque são muito bons, são curtos e a gente aprende muito. Mas sem mais delongas, eu inclusive passei para o grupo de WhatsApp uma live de Instagram que você fez sobre a Cruella, sobre o filme, não sei se eles assistiram, mas eu assisti a tua live. Assistiu? Eu assisti a live e fui ver o filme de novo, porque eu não tinha visto nem metade dos detalhes ali que o Paulo passou, não tinha visto esse deslumbre todo, né? Então, agora vou passar direto para ele. Muito obrigada, Paulo, por ter aceitado. Enfim, obrigada, Débora. Obrigada a queridos e queridas, muitíssimo obrigado pelo convite, Isabela, a BPI. É muito bom estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo também a Débora. Aliás, eu acho uma honra poder estar falando aí junto com a Débora, né? Assim, logo após a Débora. E Débora falando, eu fiquei sem graça, vermelhinho, combinando com o vestido aqui atrás. E geralmente, quando eu fico sem graça, eu fico vermelho. E os alunos até sabem, e na tela não tem como esconder, né? Porque o teu rosto fica grande, aí alguém fala alguma coisa, você fica vermelho e todo mundo percebe. Quando é um auditório grande, a gente passa desapercebido, né? Porque é grande, nem só quem está perto. Agora, aqui não tem jeito, né? E a gente, conheço Débora há mais ou menos uns 3 anos, eu acho, né, Débora? Eu acho que tem uns 3 anos que a gente se conheceu. Débora me conheceu num trabalho meu no Museu Nacional de Belas Artes, e aí a gente começou a fazer uma série de parcerias e foi me apresentando outras pessoas. Bem, eu sou historiador, ok? Rapidamente me apresentando, eu sou historiador, sou formado em História, fiz um mestrado nas Ciências Sociais, e o meu doutorado foi na área de História Política, justamente com uma tese fazendo uma reflexão sobre a importância da moda no Segundo Império Francês, né? Um estudo sobre moda e relações de poder no Segundo Império Francês, que é ali entre 1852 e 1870, é justamente quando surge, digamos assim, as sementes da chamada alta costura. Então, parte do meu trabalho foi um pouco sobre essas origens também da alta costura na França. Bem, mas hoje aqui eu vou estar justamente falando sobre cinema, né? Uma das grandes paixões da minha vida é o cinema, e dentro dos meus estudos de história da moda e de história da arte também, eu sempre estou conectado com essa questão do cinema, né? Então, aí, quando Isabela me procurou, me fez a proposta, e eu fico super agradecido por ter me chamado,
veio justamente pensando em que a gente conversasse um pouquinho sobre Cruella. Enfim, eu vou falar muito, muito brevemente sobre os outros dois nomes da moda que estão aí no título da apresentação, que é o Yves Saint Laurent e o Givenchy, mas é algo muito, muito, muito breve, e vou realmente dedicar o meu tempo a falar sobre esse trabalho da Jenny Beavan, que é Cruella. E realmente eu fiz uma live que ficou bem legal sobre Cruella e também participei de 2 podcasts sobre Cruella e também dei uma palestra sobre Cruella, já acho que é o 4º ou 5º evento que eu participo falando sobre Cruella. E fico feliz aí que alguns de vocês tenham revisto o filme depois de ver a minha live, porque realmente são muitos detalhes, é muito, muito rico. Bem, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Só um minutinho. Prontinho. O título, A Moda Vai ao Cinema, e o nosso propósito maior é falar aí de Jenny Beavan, mas começando um pouquinho falando sobre Saint Laurent e sobre Givenchy. As parcerias entre o mundo da moda e o mundo do cinema é algo que vem assim há muito tempo. Se a gente parar para olhar, por exemplo, nós temos, na década de 1930, uma parceria, uma tentativa de parceria em Hollywood, que eles levaram Coco Chanel para trabalhar no cinema americano, para desenvolver alguns figurinos no cinema americano. O que, no caso ali na década de 30, Chanel não funcionou no cinema americano, primeiro, porque o traje de cena, ele muitas vezes tem a necessidade de ser um traje, digamos, mais performático, né? Não é uma coleção de moda comercial que você faz para colocar numa passarela ou para colocar, no caso, numa loja, numa cadeia de lojas, etc. O traje de cena ele traz um peso dramático. Em alguns casos, o cinema pode trabalhar com trajes mais básicos na cena, que não tenham tanto essa necessidade dramática. Em outros casos, isso é preciso. E no caso da Hollywood, lá dos anos 30, o cinema era muito, digamos, vou usar uma outra expressão, que é teatral, né? Muito exagerado, muito dramático. Os anos 30, 20, 30 traziam isso. Por isso que Chanel não funcionou, né? Além de Chanel também se desentender com algumas atrizes, e tem um episódio famoso que Chanel se aborreceu e esbofeteou uma atriz, e o estúdio teve que interferir, e Chanel, então, foi dispensado e voltou para a França. Bem, mas nós temos outras parcerias interessantes, eu trouxe aqui um exemplo, né, que é A Bela da Tarde, Belle de Jour, que é um filme famoso com a Catherine Deneuve, dirigido por um grande mestre do cinema com inspirações surrealistas, que é o Louis Buñuel, que desde ali dos anos 20 tem um contato muito forte, né? Ele nasceu em 1900, então na década de 20 e 30 ele estava ali na flor da juventude, e tem um contato muito forte com o Breton e com o Salvador Dalí, entre outros, Yves Tanguy, e que vai acabar se tornando, com a maturidade, um dos maiores diretores aí do cinema francês, e na década de 60 produziu, 60 a 70, grandes obras-primas do cinema, aproveitando esse universo. E justamente ele chama para fazer as roupas da Catherine Deneuve. Isso é um ponto interessante, que muitas vezes os designers de moda, quando vão para o cinema, eles fazem roupas para personagens específicas. É diferente quando você tem uma pessoa fazendo figurino do filme todo. É claro que um figurinista tem vários assistentes. E no caso, aqui a Belle de Jour, você tem uma figurinista, né? Mas o Saint Laurent é convidado para fazer as roupas da personagem da Catherine Deneuve especificamente. É muito interessante porque ele se inspira nas silhuetas da década de 60, que são silhuetas não tradicionais, e que dialogam, inclusive, um pouco com uma pegada da própria Mary Quant em Londres, só que ele, que ele faz? Ele dá um toque
o que seria não tradicional, ele dá um toque um pouquinho mais tradicional, afinal de contas é uma personagem de uma classe média alta, francesa, tradicional, e que ela está absolutamente entediada com a sua vida e com o seu casamento, e para passar o seu tempo, para ter uma vida um pouco mais, assim, digamos, agitada, ela, à tarde, se prostitui. Então, ela usa esse nome, a Bela da Tarde, justamente porque ela só trabalha num bordel de luxo, no turno da tarde, alguns dias por semana. E aí, um lance, assim, uma curiosidade bem interessante, é que essa cena era uma cena em que a personagem teria o vestido rasgado e seria chicoteada, porque ela era conhecida por ser uma prostituta de luxo que atendia fantasias sexuais de clientes, fantasias que outras mulheres não queriam atender. Né? E é uma dona de casa de classe média alta, enfim, que à noite está em casa, linda, maravilhosa, perfumada, esperando pelo marido. E a curiosidade é que, quando ela foi gravar essa cena, ela simplesmente se recusou a fazer a cena. E o Buñuel questionou, por que você não quer fazer a cena? Você sabia que havia cenas de determinados fetiches, afinal de contas é uma prostituta. E a Catherine Deneuve falou, eu não tenho problema nenhum de fazer cenas com fetiches ou o que for, eu sou uma atriz. A minha questão é que os meus vestidos são Saint Laurent, e ninguém rasga Saint Laurent. Eu me recuso a fazer uma cena na qual tem um vestido de Saint Laurent rasgado. A gente pode tirar a roupa e ele simular as chicotadas, mas não vai rasgar o meu vestido. É um Saint Laurent sagrado. E aí é bem curioso porque o próprio Saint Laurent foi chamado, porque ela se recusou a fazer a cena, ela criou um impasse gigantesco, e o Saint Laurent foi chamado, e o próprio Saint Laurent tentou convencê-la de que ela deveria fazer a cena, e ela disse que ela não ia fazer. E o Saint Laurent teve que resolver o problema. Como ele resolveu esse problema? Ele refez o vestido, eles tiveram que gravar essa cena depois, esperaram, fizeram um filme, no final fizeram essa cena, e simplesmente ele resolveu refazendo o vestido e usando velcro. Então, quando você vê o filme, na hora não rasga, é um velcro que é utilizado. Bem, Saint Laurent também fez outros trabalhos, ok? Eu trouxe aqui só como um exemplo, vou passar por ele. É um figurino muito interessante também, de uma outra pessoa, uma outra figurinista, só que ele foi chamado para fazer especificamente as roupas da Isabelle Adjani, num filme chamado Subway, nos anos 80. Então, ele ficou responsável por trabalhar os looks dela. É bem curioso porque aí, na verdade, sempre existe uma certa disputa entre o figurinista e o designer de moda, mas que acabam se acertando. O Saint Laurent fez muito isso no cinema, uma outra parceria dele também com roupas da Catherine Deneuve é num filme chamado Hunger, que em português eu acho que é Fome de Viver, que é um filme com a Catherine Deneuve, Susan Sarandon e o David Bowie, é um filme do Tony Scott, sobre vampiros na década de 80, é um filme super estiloso, vampiros assim mega chiques e hypados. Há um post, inclusive, no meu Instagram, no ano passado, sobre esse figurino do Hunger, e aqui uma parceria com a Isabelle Adjani. Ele fez muito isso para o cinema. Um outro designer, e aí é famoso, o Givenchy, a parceria com a Audrey Hepburn, né, que foi uma parceria que veio aí da década de 50 até o momento da partida da Audrey, ali no iniciozinho dos anos 1990, como vocês podem ver aí, os dois bem jovens e os dois maduros no final dos anos 80. A parceria deles começa num filme chamado Sabrina, só que é bem curioso, porque quando o Givenchy fala, e a própria Audrey falam também numa entrevista, porque a Audrey marcou um horário, Givenchy não conhecia a Audrey, tá? E Givenchy era fã de Katharine Hepburn. E quando Audrey marcou um horário com Givenchy, porque ela queria que ele fizesse alguns looks para o filme Sabrina, ela convenceu o produtor e o diretor e a figurinista Edith Head. Edith Head era uma pessoa bem temperamental, uma figurinista incrível, mas que tinha um jogo de cintura também bem interessante para trabalhar com as atrizes. Né? Até eu tenho lido sobre Edith Head e ela fala que para trabalhar com as atrizes de Hollywood você tinha que ter um quê de psicólogo também, porque as atrizes
exigiam muito dela. E ela acaba aceitando, então, o Givenchy no filme. Só que a questão é que, quando a Audrey vai conversar com o Givenchy achou que iria receber Katharine Hepburn e não Audrey Hepburn. A Audrey ainda não era tão famosa, embora já tivesse ganho um Oscar. Ele achava que era Katharine Hepburn. E quando ele viu a Audrey, ele ficou completamente decepcionado, porque na agenda estava Miss Hepburn, e não o nome completo. E aí ele simplesmente foi extremamente frio com ela, disse que se ela quisesse, ela poderia escolher vestidos que já foram feitos, que seriam adaptados para o corpo dela, ajustados, e chamou uma assistente e despachou a Audrey. Só que simplesmente ela levou 3 roupas. As roupas fizeram um sucesso muito grande e ela mandou uma carta. A Audrey era muito elegante, muito inteligente também. Para a pré-estreia do filme, em Los Angeles, ela mandou uma carta para ele com as passagens de avião, com toda a estadia, com toda a estrutura para recebê-lo em Hollywood, e dizendo que ela tinha reservado um lugar do lado dela para que ele assistisse a pré-estreia do filme. Ele ficou morto de vergonha e foi para os Estados Unidos, levou de presente para ela uma joia com um cartão de pedido de desculpas pela grosseria dele, e acabou que eles se tornaram, assim, best friend forever. Só que deu um problema no dia, porque o filme, na primeira versão que o filme foi exibido, simplesmente o nome do Givenchy não saiu só o nome da Edith Head. Ele ficou sem crédito, eles tiveram que depois acrescentar o nome do Givenchy nos créditos como roupas de Audrey para esses 3 looks. E a partir daí, os dois, Best Friend Forever, eles começaram a fazer vários filmes. Um dos mais famosos é o Cinderela em Paris, que é assim, foi uma grande produção na época, é uma história bem boba, eu costumo falar isso, é um filme bobo. Mas, gente, é um filme bobo no qual você tem Audrey Hepburn, você tem Fred Astaire, você tem músicas do Gershwin, filmado em Paris, ela usando Givenchy e ainda com um ensaio fotográfico do Rich Avedon. Você pode ter o roteiro mais bobo do mundo que o filme funciona. E é o caso, Cinderela em Paris funciona. As roupas que não são usadas pela Audrey não são do Givenchy, são roupas feitas pela Edith Head, e as roupas da Audrey, principalmente para aquele ensaio fotográfico, que é maravilhoso, que acontece no meio do filme, são todas preparadas pelo Givenchy, como esse famoso vestido vermelho, que é inspirado na vitória de Samotrácia. E aí são muitos looks. Quem não viu o filme, sugiro que veja, lembrando, é um roteirinho bem bobinho, mas que tem essas pessoas incríveis trabalhando, e as roupas são absolutamente maravilhosas. E é interessante que o Givenchy ele fez as roupas inspiradas em determinados contextos. Então, por exemplo, aqui é inspirado na vitória de Samotrácia. Ele faz um estudo da escultura para poder criar a peça. Aqui, especificamente, ele faz um estudo de um romance, eu acho que é Ana Karenina, uma coisa assim, e aí eles recriam isso na cena com o trem, com a fumaça. Ele vai fazendo uma série de estudos, e que, inclusive, esses estudos eles partem do roteiro e são usados nas falas que o Fred Astaire vai falando, para ela incorporar a personagem com o diálogo com a própria roupa. Então, assim, é um espetáculo de figurino, de cor, e com esse ensaio fotográfico aí no meio do filme do Richard Avedon, que é incrível. É um grande fotógrafo de moda, é um dos maiores aí da história da moda, e que tem essa parceria aí com o Stanley Donen, que é o diretor do filme. Então, assim, foi uma produção muito bem cuidada, muito bem trabalhada, e que vale a pena dar uma olhada. O Givenchy fez, a partir de então, praticamente todas as roupas de Audrey em filmes. Uma exceção, se eu não me engano, é um filme chamado Um Caminho para Dois, que é um filme do final dos anos 60, que houve primeiro, que era uma grande quantidade de roupas, e segundo, que o trabalho era muito diferente do trabalho do Givenchy, e terceiro, ele ficou interessado, mas a agenda dele estava lotada. E aí eles abriram uma exceção, e aí Audrey não pôde usar Givenchy em Um Caminho para Dois, mas Audrey usou Mary Quant e Paco Rabanne, por exemplo. Então, ela ficou muito bem assessorada em Um Caminho para Dois. Também fiz um post outro dia no Instagram sobre esse filme, Um Caminho para Dois, sobre o figurino. E aí a gente vai passar para a nossa grande estrela aqui dessa apresentação, que é Cruella. É um filme que está agora na Disney Plus. Ele inicialmente saiu na Disney Plus naquela assinatura mais cara,
recentemente ele foi colocado na Disney Plus no catálogo comum, e que eu tive o prazer de ver esse filme no cinema. Já fazia praticamente 1 ano e meio que eu não pisava numa sala de cinema, por causa da pandemia, e também não voltei ao cinema depois, eu ainda estou bem recluso. Só que justamente uma amiga, uma grande amiga, estava fazendo aniversário, e aí ela fechou uma sala de cinema para 12, 14 amigos que também estão isolados, e fizemos uma sessão privada de Cruella. Então foi, digamos assim, a minha volta à sala escura, né, na grande tela do cinema, foi vendo Cruella. E assim, é um filme, além de eu ter gostado muito do filme em si, é um filme que se faz através das roupas, que se conta através das roupas. Jenny Beavan é uma figurinista que nasce em 1950, então Cruella é passado basicamente no início dos anos 70, ou seja, é na época em que Jenny Beavan morava em Londres e que Jenny Beavan estava ali na faixa dos 20 e poucos anos e viveu o que era a atmosfera londrina do final dos 60 e início dos 70. Ela é uma figurinista já aí muito badalada desde os anos de 1980. Ela fez, inclusive, figurinos do James Ivory em filmes como Uma Janela para o Amor, Retorno a Howard's End, que são figurinos maravilhosos. Fez também Razão e Sensibilidade, que é um filme com a Emma Thompson e dirigida pelo Ang Lee, né, e vários outros. E mais recentemente ela fez o último Mad Max, né, e ela se tornou assim bem badalada aí nos blogs de moda, porque ela foi receber o Oscar de melhor figurino usando calça comprida e uma jaqueta de couro. Era assim, tipo, uma roupa que ela poderia ter colocado para ir tomar uma cerveja num pub londrino absolutamente informal, e ela foi receber o Oscar com aquela roupa, que não tem nada a ver com o glamour daquela noite. E isso foi uma discussão danada na internet, e ela colocando que ela faz essas roupas incríveis e glamourosas para o cinema, mas que ela não é aquilo, então que ela quis receber o Oscar como ela era, né, e fazendo a coisa da jaqueta de couro, que é uma referência à década de 70, referência aos punks, que é o universo dela. E esse filme é muito interessante porque ela fez todo um trabalho de pesquisa nos brechós londrinos e nos brechós também, nos brechós de Los Angeles, Nova York, vários locais, mas principalmente de Londres. Então, o que ela fez? Ela comprou muitas roupas em brechós da década de 70 e também dos anos 50 e levou para os Estados Unidos e trabalhou com a Emma Stone e também com a Emma Thompson, no caso a Emma Thompson na própria Inglaterra, para que elas experimentassem determinadas roupas e, a partir dessas roupas, do que ela viu no corpo dessas mulheres e colocou a Emma Stone e a Emma Thompson em movimento com as roupas, fez ajustes e tal, ela não reutilizou as roupas, ela criou as roupas. Ela pegou, fez todo um estudo baseado em cada personagem, a partir dessas roupas de brechó, e aí ela recria essas roupas, e ela, então, ao mesmo tempo, dá um toque aí que é contemporâneo, né? Então, é uns anos 70, mas que tem uma pegada super contemporânea, como a gente vai ver aqui. Não dá para pensar Cruella sem pensar o que são os anos 60, 70 em Londres. Os anos 60 são absolutamente revolucionários em Londres, a gente tem o chamado Swing in London, ou Youthquake, o terremoto da juventude. Até os anos 50, a cidade de Londres era uma cidade, digamos, muito, muito, muito tradicional do ponto de vista da moda, né? Londres teve vários momentos aí de inovação de moda, mas no século XX, uma cidade muito conservadora. Todavia, no final dos anos 50 e na década de 60, existe uma explosão jovem, que vai trazer uma série de nomes e de grupos musicais que dão uma atmosfera muito alternativa. Londres, na década de 60, era, sem dúvida alguma, cidade onde borbulhava todo esse universo cultural alternativo, como não havia uma outra cidade assim. Inclusive, muitas pessoas, como, por exemplo, o próprio Yves Saint Laurent, na década de 60, muitas vezes passava os finais de semana em Londres, porque era o local da badalação,
Paris ainda era uma cidade que, de certa forma, era um tanto quanto conservadora se comparada a Londres. Aliás, Londres tem uma pegada alternativa. Para quem já visitou Londres algumas vezes, ou já teve a oportunidade de passar ali por Camden Town, Londres tem uma pegada assim, bem diferente até hoje. Eu acho uma cidade muito interessante do ponto de vista dessa ideia de uma moda alternativa, de uma moda de rua. É uma década com uma explosão de grupos musicais, como os Rolling Stones, por exemplo, são nomes na moda como o Ozzy Clarke, como a Mary Quant, são nomes muito marcantes aí da década de 60, né? Os Beatles também, nos anos 60, explodindo. Agora é bem curioso que você tem essa imagem aqui deles, que tem uma pegada, e aqui são Beatles bem diferentes, né? E aqui, inclusive, é uma polêmica na época, porque essas roupas, esses trajes dos Beatles aqui nessa primeira cena, essa primeira foto, foram feitas pelo Pierre Cardin, e aí eles escolheram o estúdio escolheu um francês, que na verdade nem é francês, porque Pierre Cardin era italiano, o nome dele não era Pierre, era Pietro, ele afrancesou o nome, mas escolheram, teoricamente, um designer que trabalhava na França e não os londrinos. Isso deu uma polêmica danada, porque os londrinos questionaram, né? Por que não nós? Enfim, mas depois eles passaram a usar roupas feitas por londrinos. Né? Aqui já eu não lembro exatamente quem fez, não sei se é o Ozzy Clarke ou se é o John Bates, mas já tem uma outra pegada. E na década de 70, e Cruella dialoga muito mais forte até com os anos 70, você tem os punks. Mas, assim, não dá para entender o surgimento dos punks sem entender essa década de 60, esse chamado Swing London. É como se fosse uma extensão, né? O punk que se desenvolve, inclusive, em Nova York, é meio que paralelo, alguns até vão dizer que começa primeiro em Nova York, e depois você tem ali Londres, né? E que um nome que é fundamental é Vivienne Westwood, que tem um relacionamento com o Malcolm McLaren, que está ligado ao Sex Pistols, e que vão trabalhar aqui com essa loja, a Sex, e Sex tem aí dúbio, porque é sexy de sexo, de sexy shop, e é sexy por causa do Sex Pistols. Então, a loja misturava essa coisa dos fãs de punk rock, desses jovens que questionavam aquela sociedade tradicional inglesa, com um sexy shop também. Né? Ou seja, tem essa pegada, né? Esses ensaios. Você, inclusive, vê aqui a própria Vivienne Westwood participando desse ensaio fotográfico, né? Que são mulheres, tem um homem. Eles faziam todas essas brincadeiras com o corpo. E, basicamente, são pessoas também de origem nada tradicional, que vêm de camadas mais baixas, muitas pessoas, muitos jovens empobrecidos, né, e que buscavam no rock uma forma de contestação. Lembrando que a cidade de Londres, na década de 60, 70, não é exatamente o que a gente tem dos anos 90 para cá. Era uma cidade cheia de problemas sociais muito mais explícitos, muito mais complicados do que hoje. Dos anos 90 para cá, a Inglaterra entra numa outra etapa aí de questão econômica e de políticas públicas, enfim, que eu não vou entrar aqui. Né? Então, assim, é dentro dessa atmosfera que nós temos Cruella. E Jane Bevan mergulha nisso até porque ela viveu isso. Só que, justamente, Stella Cruella, que é a Emma Stone, é a representação da década de 70, com toques contemporâneos. E Emma Thompson, a baronesa, ela é a representação da década de 1950. Os looks que Jane Bevan construiu para a baronesa são inspirados em Dior, em Balenciaga e em Givenchy. Você vê que tem algo muito mais estruturado, marca muito mais o corpo. É claro que com toques, digamos, atualizados ali, né? Ela pega os anos 50, atualiza para a década de 70 e, por sua vez, também dá um toque contemporâneo, porque vários dos looks que a baronesa usa são absolutamente contemporâneos e poderiam estar no tapete vermelho do Oscar hoje, sem o menor problema. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que a Cruella vai por outro caminho. A Cruella é a rua. A Cruella traz a voz das pessoas das ruas. Ela não. Ela, a baronesa, ela traz aquele designer de moda, que é o designer de moda a Dior, a Givenchy, a Balenciaga, a outros,
né, que criam dentro dos seus ateliês, que fazem desfiles dentro dos seus ateliês e das suas maisons, e que não olham necessariamente para a moda que vem da rua. Isso é ela. Isso é o que ela vai mostrar nos seus vários looks, e são muitos looks, né? Esse primeiro, inclusive, é um look maravilhoso, que aparece no início do filme, porque é um desfile de uma festa, desfile de moda, que está acontecendo na mansão da baronesa, e é inspirada em Maria Antonieta. Né? E é curioso porque tem toda uma pegada do New Look ali da década de 50, mas a gente lembra também que quem é apaixonada por essas releituras históricas é a Vivienne Westwood nos anos 80, 90. Então se percebe que ela está flertando, embora a baronesa não tenha nada a ver com Vivienne Westwood. Quem tem a ver com Vivienne Westwood é justamente a Cruella. Né? Então são muitos looks, né? Alguns aí, esse primeiro inclusive eu já tinha mostrado, né? Trazendo esses anos 50. E aí é bem curioso, para quem viu o filme, logo no início, quando a primeira vez que a Stella Cruella vai ao ateliê da baronesa, que fica no Regent's Park, a baronesa lê uma matéria no jornal, elogiando, que a matéria a elogia, e ela fala, a baronesa se superou, que é a matéria que o jornalista escreveu, com a sua releitura da coleção A-Line. A-Line é uma coleção do Dior, lá de 1955. Só que existe um erro na tradução, na legenda no Brasil, eu não sei se a Disney corrigiu isso depois, mas no cinema, ao invés de traduzirem como A-Line, eles traduziram como trapézio. Só que a coleção Trapézio é uma coleção de 1958, feita pelo Yves Saint Laurent para a Dior. Dior falece em 57, Yves Saint Laurent é o seu sucessor na direção criativa, e o Saint Laurent se inspira na coleção A-Line, de 55, mas cria uma outra, que é a Trapézio. E aí, na hora, né, na legenda no Brasil, colocaram, ao invés de A-Line, simplesmente a pessoa foi lá e botou coleção Trapézio. Enfim, mas é a A-Line, que é Dior, não é Saint Laurent. Essa é a grande questão. Saint Laurent já é bem diferente, tanto que ele vai ser demitido da Dior, porque o trabalho dele não dialogava mais com a Maison. E aí é interessante porque o assistente da baronesa, o look dele é inspirado no Saint Laurent. Né? Então, assim, você percebe que existe toda uma pesquisa aí que é da Jane Bevan e que é junto com a equipe do design de produção, né, com toda a parte de cenografia, com os roteiristas e com o diretor do filme. Inclusive, o diretor do filme, quando começou a ver o trabalho da Jane Bevan, ele estava muito preocupado, não com ela, porque ele sabia quem ela era, por isso que ele quis que fosse ela. Quando o estúdio sugeriu, ele falou que era uma das pessoas que ele tinha pensado. Mas a preocupação maior do diretor era esse filme não funciona se o figurino não for muito bem preparado e não for simplesmente uma exposição de roupas. Eu preciso que o figurino tenha vida e que todas as referências estejam ali vivas. E realmente eles conseguiram. E foi um trabalho integrado. Você viu que não é uma coisa, porque às vezes a gente vê uns filmes em que parece assim, que você está vendo você está passando uma revista de moda e que o figurino está ali, é lindo, mas o filme não desenrola. É tudo lindo e ponto. Aqui não. O figurino é a própria história do filme. O figurino conta a história do filme nos mínimos detalhes. As referências estão assim em cada detalhezinho. Por exemplo, essa questão dos brechós, isso vai aparecer quando a Cruella, né, primeiro Stella, depois como Cruella, ela vai a Porto Belo, num brechó no qual o Artie trabalha. E o Artie, a personagem, ele inclusive ele é ator, ele é cantor também, né, o John McCrea, e a composição da personagem Artie é justamente baseado no David Bowie. Eles fizeram todo um estudo do glam rock da década de 70 para construir uma personagem que aparece pouco, mas marcante, é um ótimo ator, e inclusive na cena em que há um desfile de moda no parque mesmo, na rua, a música que toca é uma música de 1969 chamada I Wanna Be Your Dog.
sendo que a versão que toca não é a versão de 1969, é uma versão que foi gravada mais recentemente pelo próprio ator, o John McCrea, já que ele é cantor também. Então, é ele que está cantando I Wanna Be Your Dog, mas é uma música de 1969, num desfile acontecendo na rua no início dos anos 70. E que isso é muito legal, porque a baronesa faz os desfiles dentro da maison dela. Isso é muito a cara da chamada alta costura, da tradição na moda. A Cruella faz os desfiles na rua. A rua é o palco. Isso é a cara da moda londrina ali da década de 70. Isso é uma tradição que vem, de certa forma, a tradição inovadora que vem com Mary Quant, que vem com Ossie Clark, com John Bates e também com Vivienne Westwood, que é a grande inspiração para construir a personagem da Cruella. Então, não é à toa que você tem aquele desfile que fracassa dentro da maison e que todo mundo sai correndo e para num desfile onde? No meio do parque. É a rua que toma o parque. E aí um outro ponto interessante. Por que o Regent's Park? Gente, o Regent's Park, ele é planejado, toda aquela área de Londres, ela é planejada no século XIX para ser uma área de elite, para ser uma área das camadas abastadas, as camadas aristocráticas, sejam aristocracias antigas da nobreza, da realeza, etc., ou as novas aristocracias que se construíam a partir do crescimento da Revolução Industrial. Então, era a área mais rica. E no século XIX, justamente, era no Regent's Park que os operários iam protestar e quebrar tudo contra toda aquela situação de miséria que eles viviam. E, justamente, o diretor do filme escolhe colocar a maison da baronesa no Regent's Park e fazer um desfile de moda no Regent's Park. É como se você tivesse, naquele desfile de moda da Cruella, na rua, os operários do século XIX protestando contra a aristocracia londrina ali. Então, assim, você vê que é uma obra pensada nos mínimos detalhes. Vai até uma pesquisa de século XIX para você encaixar, até porque a década de 70 é uma década de muito protesto. 70, 80, 60, você tem muito protesto operário. A situação dos operários britânicos era um negócio bem pesado. A Liberty, a Estela, começa, como o filme fala, por baixo. E aí ela vai ser faxineira na Liberty. Por que a Liberty? Liberty é uma loja que foi fundada em 1875. Liberty foi a primeira loja da Inglaterra voltada para as camadas médias e altas a fazer roupas femininas, vender roupas femininas sem espartilho no final do século XIX. Então, a Liberty, mesmo sendo uma loja de luxo, que tem toda uma coisa mais tradicional, em alguns momentos da sua história, foi inovadora, como nessa questão de vender sem espartilho, dentro de um movimento que tem na Inglaterra chamado Victorian Reformed Dresses, que começa a partir de um grupo de artistas lá no século XIX. Então, quando eles escolhem a Liberty para a Cruella trabalhar e para a Cruella simplesmente destroçar uma vitrine, e é essa vitrine completamente diferente que vai chamar a atenção da baronesa, e no filme dá a entender como se a Liberty fosse da baronesa, né? Fica essa coisa meio dúbia, ela parece a proprietária da Liberty no filme. Mas a Liberty foi escolhida por causa disso, por causa dessa ser super tradicional, mas de vez em quando ter algumas inovações, como essa história de vender sem espartilho, lá no final do século XIX. E aí, gente, Cruella surge, né? Como ela até mais ou menos 40, são acho que 42 ou 43 minutos de filme, você vai esperando a Cruella realmente aparecer, né? Até então, ela é Estela, ela se mostra como Cruella na escola, quando criança, não é à toa que ela chega na escola e ela tira aquela jaqueta e ela reverte a jaqueta toda, mostrando quem ela é, uma jaqueta que tem uma pegada Vivienne Westwood, anos 70, e aí ela aparece aqui. Só que esse primeiro look é um look tradicional, porque esse look não foi feito por ela, é um look feito pela baronesa, que ela comprou onde? Essa menina, a Cruella, compra onde? No brechó Duarte. E ela vai aparecer vestida com uma roupa da baronesa, você percebe que é diferente, e aparece num salão, numa festa. E aí, inclusive, tem aquela coisa meio Jogos Vorazes, que pega fogo. E depois, não. Aí, se aqui é uma criação da baronesa, aqui já são criações da própria Cruella.
Inclusive aqui, The Future. Isso é uma referência a uma música de um álbum do Sex Pistols, de 1975. É um álbum chamado Nevermind the Bollocks, em que há uma música, se não me engano, God Save the Queen, na qual eles usam essa expressão no future. E aí eles aqui pegam essa ideia do future, do Sex Pistols, para colocar que ela é o futuro da moda. Porque, na verdade, se parar para olhar, foi a moda londrina de rua o futuro da moda mesmo. E não mais aquela moda que a baronesa representava, que era aquela coisa do alto luxo. Não que o luxo tenha ido embora, de maneira alguma. Mas é essa outra ideia de uma moda que vem das ruas. Então você tem, por exemplo, esse look aqui, que a parte de baixo tem toda uma... Isso aqui é muito Vivienne Westwood, que você tem todo um luxo na parte de baixo, que lembra a alta costura, e que lembram alguns desfiles da Vivienne Westwood nos anos 80, 90, em que ela se inspira nas crinolinas do século XIX. Mas a parte de cima... você tem toda uma estrutura de jaqueta, uma coisa meio militarizada e tal, que vai lembrar os punks na década de 70, que justamente eles usavam essas coisas para questionar a tradição inglesa. E tanto é um questionamento sobre a tradição inglesa, que eles fazem uma coroa. Gente, ela tem uma coroa na cabeça para fazer uma referência à monarquia britânica, que os punks tanto questionavam toda aquela sociedade aristocrata, monárquica, etc. Então, isso aqui é Vivienne Westwood na veia. Isso aqui, por exemplo, que é acho que o vestido que eu mais gosto, é esse vestido do lixo. Cruella, inclusive, gente, ela está o tempo todo no lixo. Ela é jogada no lixo quando ela é criança. Ela acha o cachorrinho no lixo. Ela, quando trabalha na Liberty, ela vai jogar o lixo, a sacola arrebenta, voa lixo na cara dela. Só que ela mostra, ela é pobre, ela cresce, inclusive, com garotos de rua fazendo pequenos golpes em Londres. Então, ela vai renascer como Cruella, e ela vai renascer do lixo. E ela vai transformar o lixo em luxo. E isso é inspirado em coleções do John Galliano. Por isso que eu estou falando que tem essa pegada contemporânea. Você tem coleções do John Galliano, aí uma de, acho que de 2000 e outra de 2005, que tem essa coisa da roupa com jornal, a roupa estraçalhada na passarela. Então, assim, tem todo um lado contemporâneo e que tem, ao mesmo tempo, a ver com a história do filme, com a década de 70. Ela é jogada no lixo desde que ela é criança, quando ela sofre bullying na escola. Só que ela vai renascer do lixo. E ela não é uma vilã, esse é um ponto. A Cruella, nesse filme, é uma reinvenção. Ela é uma anti-heroína. Ela não é exatamente uma vilã. Ela não é boazinha, ela às vezes é má, mas ela não é aquela louca, insana dos desenhos e do live action dos anos 90, que queria matar os cachorrinhos. Ela não vai matar cachorrinho. Ela quer fazer uma outra coisa. As referências com os dálmatas vêm de uma outra maneira. Ela é uma anti-heroína. A vilã mesmo é a baronesa. E aí, inclusive, essa cena é maravilhosa, é a roupa que eu mais gosto, ela vai subir. E é uma roupa difícil, foi uma cena difícil de filmar, porque a roupa era muito pesada. Muito pesada. E aí vem aquela questão, né? É um traje de cena, isso não é uma roupa necessariamente de uma coleção de moda, embora inspirado numa coleção de moda, e daí pode-se criar também várias peças comerciais a partir dessas criações. Mas foi uma roupa difícil para vestir, uma cena difícil para fazer, porque era tudo muito pesado. Né? E a gargalhada da Cruella, que ela se refere aí a Glenn Close na live action dos anos 90, e que, por sua vez, a gargalhada da Glenn Close dos anos 90 foi inspirada não só na animação, mas numa gargalhada de uma vilã de Hitchcock num filme chamado Lifeboat. Então, assim, é tudo encadeado, você vê que é tudo muito, muito, muito bem pensado. Esse é um dos looks mais famosos, porque é a Stella, Cruella, fazendo para a baronesa. Então, você vê que tem toda uma pegada da década de 50. Só que ela faz uma roupa feita a partir do quê? De casulos, de umas espécies lá de mariposas, que em algum momento iam sair. E justamente os vestidos ficam trancados no cofre, e quando as mariposas saem, elas comem os vestidos, ou seja, elas acabam com a coleção da baronesa. E aquelas mariposas todas voam, as pessoas ficam desesperadas e elas vão fugir da Maison, e quando saem ao parque, na rua, elas dão de cara com o desfile da Cruella. Ou seja, é a alta moda e a moda da rua que nasce aí dentro desse contexto dos anos 1970. E, por sua vez, esse look, esse vestido dos casulos, ele tem uma inspiração em um dos vestidos que a Glenn Close usa na live action dos anos 70, mas também
inspirado em algumas coleções do Alexander McQueen, né, como é uma coleção chamada, acho que é Unnatural Selection, e uma outra chamada Plateaus Atlantis. E, por sua vez, também inspirado nesse desfile do Alexander McQueen, no qual, no final do desfile, porque esse desfile, a Xylan, é o desfile dele que eu mais gosto, porque ele é uma caixa fechada, as modelos desfilavam como se fossem pessoas consideradas loucas, e elas não viam a plateia, porque era uma caixa espelhada. Então, a plateia via as modelos, por sua vez, as modelos não viam a plateia. E no meio tinha uma outra caixa fechada, que você não viu o que estava lá dentro. Só que quando o desfile entra no seu fim, o grand final é justamente quando essa caixa que está no meio se abre e voam borboletas para todos os lados. Então, quando voam aquelas mariposas, quando o cofre é aberto em Cruella e aquelas mariposas disparam, é uma referência a esse desfile do Alexander McQueen, quando essa caixa se abre e simplesmente as borboletas se espalham. E aí é muito interessante, porque o McQueen estava fazendo um questionamento, inspirado, inclusive, numa fotografia, agora me esqueci o nome do fotógrafo, mas é inspirado numa fotografia de algumas décadas anteriores, e ele coloca as modelos muito magras e bota uma modelo que não era magra, porque ele estava fazendo um questionamento sobre os padrões de beleza que a moda impunha. O próprio McQueen tinha uma questão muito séria com o corpo dele, porque ele nunca foi magro, e, ao mesmo tempo, ele era muito pressionado, tanto pela indústria da moda, na qual ele trabalhava, quanto pressionado por alguns namorados, etc., de que ele tinha que emagrecer, a ponto que ele, inclusive, fez cirurgia de lipoaspiração, uma série de coisas, fez dietas absurdas, e depois, inclusive, ele nos relatos, há uma entrevista dele dizendo que ele não se reconhecia mais no espelho, porque ele emagreceu tanto que ele não era mais aquela pessoa que ele tinha sido a vida inteira. Então, ele questionava muito isso também. E eles usaram essa referência das borboletas para aquela cena em Cruella. Ou seja, Stella Cruella é uma personagem que não é boa, não é ruim, ela é um ser humano, né, que está, sim, querendo vingança, e, ao mesmo tempo, ela representa essas vozes dessas pessoas criadas nas ruas de Londres, aí nos anos 60 e 70, que numa Londres muito miserável, nem se compara ao que a gente tem hoje, né, mas que vai galgar o seu espaço e que vai marcar que ela é o futuro da moda, né? Assim como realmente Vivienne Westwood, Mary Quant, Ossie Clark, depois o John Galliano e Alexander McQueen mostraram esse futuro da moda, que é essa moda das ruas, que é uma moda também mais conceitual, que é uma moda que trabalha de outras formas e não mais aquela moda da alta moda, da tradicional lá das grandes maisons. Deixo para vocês aqui o meu contato, aqui o meu Instagram. Eu faço publicações diárias de conteúdo de história da moda e arte, cinema, no Instagram. Podem me seguir, podem enviar mensagem no direct, enfim, faço 1000 coisas ali pelas redes sociais, além dos cursos todos online também. Meu e-mail e meu WhatsApp, caso alguém queira trocar alguma ideia comigo, aí será um prazer. Agradeço imensamente e eu espero não ter estourado o tempo, porque assim é muito conteúdo, gente, dá para falar sobre Cruella 2 horas sem parar, né? E aí eu estava assim reduzindo, tentei ser bem objetivo, porque é muita coisa, né? E abro aí para as perguntas, enfim, não sei quanto tempo a gente tem, peço que a Isabela aí me controle. Enfim, quem gostaria de começar? Estou terminando de fazer a minha inscrição para o curso de História da Moda. Nesse meia hora que você falou, eu me inscrevi em 2 cursos da Gesto. Obrigado. Olha, não teve pergunta, não, muitos elogios, aula fantástica. Não sei, alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o microfone? A Elissa comentou que ela não queria ver o filme porque ela achava que a Cruella ia matar os cachorros, mas agora ela sabe que não vai matar, ela vai ver. Tá vendo como spoiler às vezes faz bem? Nesse caso, sim. É outra Cruella, não se preocupe. Bom, eu acho que está todo mundo só encantado, ninguém está querendo falar.
Gabriela, posso então fazer uma pergunta? Lógico. Assim, Paulo, maravilhoso, assim, adorei, assim, é um banho de conhecimento, né? Nunca imaginei que a gente tivesse toda essa história de ligação entre a realidade e a ficção de uma forma que desse essa leitura pela moda, né? E a gente não associa a história com a moda, a gente acha que tem muita coisa que são na verdade, tirados com base naquilo que os produtores colocam, né, e que são das oportunidades de mercado. Mas partindo do princípio que você trabalhou essa visão da moda, eu queria que você falasse um pouquinho, na sua visão, o impacto disso que você vê hoje para negócios, né? Se no caso de um filme, na sua opinião, que você fazendo essa visão histórica, um filme, uma peça, a gente vai falar de games aqui, a moda ela não só influencia tendências, como ela reflete o ambiente social, né? E nessa que você fala que a rua, né, toma esse lugar, eu queria que você comentasse um pouco a nossa realidade aqui, né? Por exemplo, a gente tem o samba, o funk, são fenômenos que saem das comunidades e hoje estão em todas as camadas sociais, né? Uhum. Então, eu queria que você desse uma leitura, assim, isso você também vê como uma influência para a oportunidade de negócios e também para esse cuidado que tem que ter com a ética e a organização desses produtos, para você fazer coisas também bacanas, assim, em termos de desenvolvimento de mercado? Isso é uma reflexão. E uma outra questão é assim, como você vê aqui no Brasil, o que você acha que seria uma tendência? A gente usa essa história? Eu tenho a impressão que não, né? Mas assim, a gente consegue fazer uma evolução do mercado nacional a partir desse tipo de conhecimento, assim, da história, de trazer evolução, de confrontar um pouco a realidade do que eu falei, assim, do funk, por exemplo? Será que a gente consegue criar oportunidades e avaliar essa questão do uso de marcas e da importância do audiovisual para esse desenvolvimento de mercado? Sim, vamos lá. Vou tentar te responder. Acho que é bem amplo aí isso. Primeiro, eu sempre costumo dizer o quanto que o cinema dialoga com a moda. A gente viu isso aqui na minha apresentação. E o quanto que, ao mesmo tempo, né, que a moda influencia o cinema, mas o cinema influencia também a moda, né? Nós temos, às vezes, nem moda, mas indumentária, tanto para o bem quanto para o mal. Nós temos alguns casos na história do cinema, um exemplo bem ruinzinho, tá? Enfim, mas e que está muito discutido aí desde que o Trump foi eleito, etc. A questão da Ku Klux Klan. O uniforme da Ku Klux Klan, aquela coisa dos capuzes brancos, etc. Aquilo não era usado no século XIX, tá? Aquilo ali não era usado no início do século XX. Aquilo ali foi criado como figurino de cinema, para um filme chamado O Nascimento de uma Nação, do Griffith, tá? Aquilo não existia a bandeira e tal, mas todos aqueles looks que a Ku Klux Klan usa hoje, eles simplesmente copiaram de um filme chamado O Nascimento de uma Nação, que foi um filme absolutamente racista, um filme horrível, no sentido racista, mas que é um marco na história do cinema por causa da montagem. Ele é usado nas escolas de cinema, primeiro para discutir o quanto que o cinema pode propagar o racismo. Gente, as pessoas saíam no sul dos Estados Unidos após a exibição desse filme e linchavam negros, tá? Porque o filme coloca os negros como vilões da história americana. É uma coisa horrível. E simplesmente os membros da Ku Klux Klan, que até então não tinham, eles usavam capuz, eles usavam máscara, mas eles não tinham uniforme. O Nascimento de uma Nação. Esse é o nome do filme, para quem perguntou, mas é a versão lá antiga, porque foi feita uma outra mais recente que não tem esse cunho racista, ok? Mas é a versão lá do início do século XX. Mas o que eu quero dizer é o quanto que um filme pode influenciar, aí no caso não é nem moda, porque são uniformes da Ku Klux Klan, mas o quanto que o cinema influencia. Tá? E aí a Ku Klux Klan até hoje usa as roupas que aquela figurinista criou
para aquele filme lá. Eu não lembro exatamente o ano, 1915, eu não lembro o ano do filme, mas é início do século XX. Nós temos também, aí, diferente, por exemplo, a camiseta branca, que sempre, durante muito tempo, ela foi o quê? Underwear. Ela não era, não se usava a camiseta básica branca para sair à rua ou coisa do gênero, né? Como a gente usa hoje. E justamente foi Um Bonde Chamado Desejo, que é um filme com o Marlon Brando, que o personagem, acho que é Stanley, usa o tempo todo, porque ele é um trabalhador e tal, e ele usa aquelas camisetas, aquelas roupas, até para mostrar o corpo dele, e acabou que, a partir daí, algumas marcas começaram a jogar no mercado a camiseta branca, não mais como underwear, mas sim como uma roupa para se usar no dia a dia. Né? Até então, somente era underwear, ou então eram as pessoas pobres que usavam para trabalhar. E isso é um filme que inverte. E são vários casos, tá, gente? O filme Metrópolis, do Fritz Lang, os looks criados para Maria, que é uma espécie de androide, você tem coleções de Alexander McQueen usando os looks do filme. Os figurinos do filme foram usados em coleções dos anos 2000, por exemplo. E até os looks do Blade Runner e outros aí que geraram coleções comerciais. Então, o cinema, ele não só usa a moda, né, o que está sendo usado, ou a pesquisa da época, como o cinema também lança tendências. Eu acho que isso é uma via de mão dupla que a gente tem que pensar. Ok? Esse exemplo aí da Ku Klux Klan, eu acho que é um dos casos mais... Até porque é um exemplo horrível, né, gente? A gente está falando de violência, de racismo e tudo mais, e você pensar que os protestos, né, dos apoiadores do Trump, aquela coisa toda, eles estão usando uma roupa que foi criada para o cinema. Né? Então, o cinema tem um papel fundamental. E no Brasil, pensando essa coisa da moda e da rua, eu acho que nós temos... ok, no Brasil, eu acho que o que mais vai estar vendendo, etc., é mesmo uma produção mais comercial, é mais um fast fashion, que não está pensando muito nessa questão da rua, das camadas, dos grupos marginalizados, dos grupos que são colocados realmente para fora dessa sociedade tradicional. Todavia, nós temos, sim, designers que fazem todo um trabalho, por exemplo, de resgate dessa questão da rua. Né? A gente vai ter, por exemplo, vou dar 2 exemplos, tá? O Ronaldo Fraga, que você vai ter coleções inspiradas, usando, por exemplo, há uma coleção dele agora que eu esqueci o nome, que ele usa aquelas mulheres artesãs de João Pessoa, todas as técnicas, elas inclusive trabalharam na coleção dele, e depois ele fez uma exposição com o trabalho delas e a coleção dele, tanto em São Paulo quanto lá em João Pessoa. As sereias alguma coisa, é uma coleção maravilhosa, e que ele vai buscar o quê? Mulheres pobres, artesãs, que têm técnicas específicas naquela região de João Pessoa, na Paraíba, e colocar isso numa passarela do São Paulo Fashion Week, e depois isso em coleções comerciais que ele vendeu. O Ronaldo Fraga faz isso em várias coleções, quando ele pega essas outras vozes e coloca isso nas coleções como um desfile que ele faz a partir da realidade das mulheres trans, e que todas as mulheres que desfilaram eram mulheres trans, e que as roupas dialogavam com toda essa questão da exclusão de uma sociedade heteronormativa, patriarcal, etc. Então, o Ronaldo, eu acho que é um ótimo exemplo para pensar isso. E a gente tem um outro cara, que é um cara que vem também da periferia, quer dizer, o Ronaldo não vem da periferia, mas o Ronaldo pega a periferia. Né? Mas a gente tem um outro cara que vem da periferia e que não é ele que está desenvolvendo as roupas, mas é a marca da qual ele faz parte, é o Emicida, que ele tem a Lab Fantasma, se não me engano, acho que é esse o nome, o Laboratório Fantasma, alguma coisa assim, em que você vai ter toda uma série de coleções voltadas para essa realidade dos rappers e voltada para a questão do racismo e de todos os processos de exclusão criados no Brasil e recriados aí ao longo de todos esses séculos, né, tanto de colonização quanto já no pós-colonial. Então, assim, ele traz isso, né? Eu admiro muito o Emicida, não é exatamente um tipo de música que eu fique escutando, embora algumas coisas eu escuto, eu gosto do trabalho dele, eu gosto que ele fala, né? É um documentário dele lindo na Netflix,
que acho que é amarelo, que é muito bonito, que a partir tem um show no Teatro Municipal de São Paulo, e as várias entrevistas, e toda a questão do movimento negro, e aí você tem uma Lado Fantasma, trazendo essas vozes. Então, eu acho que existem, sim, no Brasil, alguns outros exemplos, tá? Me ocorreu agora esses dois, do Ronaldo Fraga e do Emicida, mas que eu acho que estão trabalhando com isso. Existe, sim, uma fatia de mercado que compra e que procura esse tipo de, digamos, moda questionadora, que a moda ela é política também, seja para reproduzir e corroborar com determinados valores tradicionais. A gente tem que pensar que, eu costumo usar a expressão construção, a moda é a construção social das aparências. Você, através do teu corpo, você expressa uma série de discursos que não são somente discursos pessoais, também são, mas também são discursos políticos, são discursos, e quando eu falo políticos, eu não estou me referindo a partidarismo político, e sim a vários discursos que perpassam uma sociedade. Então, o que você usa sobre o seu corpo, o que determinados grupos usam sobre o seu corpo, o que determinados grupos vão usar como cor, como bandeira, etc., aquilo está traduzindo e expressando discursos de diferentes concepções de mundo, então é extremamente político também. E eu acho que no Brasil a gente tem, sim, determinados grupos que o mercado talvez não absorva tanto, tá ok? Que o mercado não está tão interessado assim, mas eu acho que isso é uma tendência crescente, porque quando a gente olha para fora, se a gente parar para pensar, toda essa moda londrina da década de 60 e 70, assim como o que está acontecendo em Nova York e outros locais, e depois também Paris, tem maio de 68, isso está dialogando com os movimentos sociais. Você está dialogando com o movimento feminista, você está dialogando com o movimento estudantil, você está dialogando com o movimento negro, você está dialogando com o movimento LGBTQIA+, você está dialogando com todas essas questões. Quando Mary Quant cria a mini saia, ela está falando em nome de uma nova mulher, de uma mulher que não é a mulher que está nos salões da baronesa, é a mulher que está nas ruas, é a mulher que é a Estela, embora a Estela está ali no início dos anos 70 e dialoga mais com a Vivienne Westwood, mas a Mary Quant veio na década anterior, então assim, a Vivienne Westwood tem um trabalho muito diferente da Mary Quant, mas dialoga com essa realidade. Então, assim, a gente tem que pensar que os movimentos sociais são super importantes. Eu acho que no Brasil, quando o Ronaldo Fraga usa isso tudo, e para quem acompanha o Ronaldo Fraga, segue o Ronaldo Fraga nas mídias, não é simplesmente um golpe publicitário para vender. Ele realmente usa o que ele cria como moda enquanto um discurso do que ele acredita numa sociedade, independentemente se você concorda ou não com ele. Quando você olha um Emicida e você olha outros, você vê que tem sim. Mas eu acho que no Brasil nós temos ainda muito mais um fast fashion padronizado e não tanto essa moda mais questionadora, mas ela está aí. Eu acho que ela está explodindo e acho que ela está crescendo. Tá ok? Bem, não sei se eu te respondi, falei pra caramba. Não, foi ótimo. Obrigada, Paulo.